Você está com aquela ideia maravilhosa de história na cabeça, mas na hora de colocar os diálogos tudo parece travar? Você não sabe se usa travessão, se coloca durante o parágrafo, se usa um pouco de cada. É nesse ponto que entram os tipos de discurso que víamos lá nas aulas de português da escola. Conhecendo cada um e vendo as suas aplicações, com certeza os seus diálogos ficarão bem melhores. Fica aqui comigo e vamos ver tudo sobre eles. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor. Esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor. Mas eu quero te ajudar ainda mais, e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? Conforme você vai escrevendo a sua história, fica em dúvida na hora de criar os seus diálogos. Às vezes eles parecem superficiais ou travados. Você não sabe se usa aspas, se usa travessão, se opta por colocar dentro do parágrafo sem marcação nenhuma, ou mesmo se pode misturar tudo isso. Escrever diálogos não é fácil mesmo, você não está sozinho nessa. A questão do diálogo não é apenas o seu conteúdo em si, mas a forma como você o escreve. E é aí que entra o tema desse nosso vídeo, os tipos de discurso. Conhecê-los pode te ajudar a proporcionar uma melhor experiência para o leitor com a sua história. Mas para isso, é preciso conhecer um pouco da teoria e como aplicar essa teoria no seu texto. Vamos quebrar esses obstáculos e ver tintim por tintim. Afinal, diálogos secos e duros não ajudam na leitura e podem te fazer perder o leitor ou até confundi-lo enquanto tenta seguir diante na sua história. Assim, vamos iniciar pelo clássico dos tipos, o discurso direto. Nesse tipo de discurso, o narrador dá a voz à personagem reproduzindo exatamente o que ela diz. Assim, há uma distinção clara entre a voz do narrador e a voz da personagem. Inclusive, muitas vezes o escritor antecipa o que virá adicionando um "e falou" . Assim, são sempre usados verbos de elocução, declarativos ou de sende, como dizer, afirmar e perguntar, como nesse exemplo aqui. Mauro falou para o aluno, : travessão, sua escrita está evoluindo. Os verbos declarativos ou de sende vêm depois ou antes da fala. Mas você também pode substituí-los por verbos que mostram alguma coisa na cena, como quando uma personagem está braba e grita com outra. Você não precisa dizer necessariamente gritou, mas pode-se usar algo como esguelhou-se e passar uma sensação maior no diálogo. Mas esse papo é para um outro vídeo. Aqui a gente vai focar nos tipos de discurso. Mas se você quiser saber mais sobre mostrar e contar, você pode acessar um outro vídeo do canal que vou deixar um card aqui em cima. Voltando ao discurso direto, essa expressividade com os verbos de elocução é marca desse discurso, pois a reprodução total da fala da personagem permite o uso desses elementos linguísticos como exclamações, interrogações e vocativos. Por fim, o discurso direto também é marcado pelo uso de recursos gráficos, como o : o travessão, a aspas e a quebra de linha para iniciar a voz da personagem em questão, como no exemplo que mostrei antes. Com o discurso direto visto, vamos para o segundo tipo, o discurso indireto. Nesse tipo, o narrador da história reproduz a fala da personagem com a sua própria voz. Assim, temos uma distinção visual menor entre o narrador e a personagem, mas ainda conseguimos identificar quem é quem durante o texto. Isso acontece principalmente pois há o uso dos verbos de elocução, declarativos e de sende, como no discurso direto. O que muda é que o discurso indireto não apresenta representações gráficas visíveis, como o : a aspas e o travessão.
Aqui, as falas aparecem em orações subordinadas substantivas, desenvolvidas ou reduzidas. Lembrando que a oração subordinada substantiva é aquela "ele disse que viria até aqui", ou seja, o "que viria até aqui" é a oração subordinada substantiva. Utilizando o mesmo exemplo anterior, mas agora em discurso indireto, ele ficaria assim: Mauro falou para o aluno que sua escrita está evoluindo. Com a mudança, vemos que a expressividade do conteúdo se dá mais pela essência da oração do que por elementos linguísticos como exclamações e interrogações. Exatamente, pois é o narrador que leva o sentimento da personagem para o leitor, e não a própria personagem mostrando a sua voz. Com mais esse tipo visto, vamos agora para o terceiro. Mas antes de falar dele, já curte aqui o vídeo e se inscreve no canal caso não seja inscrito, e liga as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo do canal e irá melhorar cada vez mais a sua produção, além de nos ajudar a te trazer cada vez mais conteúdo sobre escrita. Muito obrigado por ficar aqui com a gente. Vamos agora para o discurso indireto livre, então. Nesse tipo, o narrador traz a voz da personagem mesclada à sua própria voz. Isso faz com que se dificulte a compreensão de quem está falando o quê, mas pode ser usada como artifício literário. Inclusive, não aparecem os verbos de elocução, porque as falas das personagens aparecem junto com a voz do narrador, fazendo com que o escritor tenha maior liberdade na criação do texto e faça ele fluir. Esse é, muitas vezes, o motivo do escritor utilizar esse tipo de discurso. No discurso direto que falamos antes, tínhamos as exclamações e interrogações presentes, coisa que no indireto não tínhamos mais. Aqui no indireto livre, elas voltam. E mesmo que não tenhamos as falas exatamente como são ditas pela personagem, com as marcações gráficas e tudo mais, a expressividade do texto ainda acontece por meio dos elementos linguísticos. O discurso indireto livre é um pouco mais complicado de explicar na teoria, mas como falei lá no início do vídeo, precisamos desbravar a prática além da teoria. Então, nada melhor que ver um dos grandes escritores brasileiros utilizando o discurso, certo? Vamos ver esse trecho aqui de Quincas Borba de Machado de Assis. Quincas Borba ergueu-se e pôs paternalmente as mãos sobre os ombros de Rubião. "Você é meu amigo? Que pergunta? Diga, tanto ou mais do que este animal", respondeu Rubião em um arrobo de ternura. Quincas Borba apertou-lhe as mãos. Bem, no dia seguinte, Quincas Borba acordou com a resolução de ir ao Rio de Janeiro. Voltaria ao fim de um mês, tinha certos negócios. Rubião ficou espantado. E a moléstia e o médico? O doente respondeu que o médico era um charlatão e que a moléstia precisava espairecer, tal qual a saúde. Moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto, dois estados de humanistas. Dando uma primeira lida, você consegue identificar os três tipos de discurso? Vamos fazer uma análise juntos. Na primeira parte, em Travessões, temos o discurso direto, onde não é difícil identificar as vozes das personagens Quincas Borba e Rubião e também a do narrador. Já no trecho Quincas Borba ergueu-se e pôs paternalmente as mãos sobre os ombros de Rubião, temos o narrador falando. Com os Travessões, temos as personagens. E em Respondeu Rubião em um arrobo de ternura, Quincas Borba apertou-lhe as mãos, temos o narrador mais uma vez. Aí, no último parágrafo, temos o discurso indireto livre. Logo no início, vemos o trecho. Quincas Borba acordou com a resolução de ir ao Rio de Janeiro. Voltaria ao fim de um mês. Tinha certos negócios. Essa parte seria o narrador dando voz a Quincas Borba explicando a sua viagem. Logo depois, temos Rubião ficou espantado. E a moléstia e o médico? Essa seria a voz de questionamento e surpresa de Rubião, mas sem a necessidade do uso de dois pontos, parágrafo e travessão. Essa mescla dos dois discursos é o discurso indireto livre. Mas ainda no último parágrafo, temos ali no final, o doente respondeu que o médico era um charlatão e que a moléstia precisava espairecer, tal qual a saúde. Moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto, dois estados de humanistas. Todo esse trecho é discurso indireto, é apenas o narrador dando voz a uma personagem. Nada melhor que ver a prática em um texto literário, não é? Com esse trecho de Quincas Borba mostrando os três tipos de discurso juntos, você já entende que uma história não precisa ser escrita sempre no mesmo formato de diálogo.
Apesar de parecer diferente quando analisamos assim pouco a pouco, muitos livros são escritos dessa forma e acabamos lendo, entendendo tudo e nos envolvendo sem perceber esse troca-troca dos discursos durante o texto. Então, não se apegue em padronizar a sua história com um único tipo de diálogo. Analise como você pode contar algo da melhor forma para que o ritmo da história seja beneficiado e o leitor tenha uma experiência cada vez mais agradável. E aí, ficou com alguma dúvida sobre os tipos de discurso? Nos deixe um comentário para continuarmos te ajudando. E caso tenha alguma sugestão de tema para tratarmos aqui no canal, pode nos enviar também. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a sua produção literária. E claro, caso não seja inscrito, se inscreve aqui na Tellers e liga a notificação para ser avisado sempre que sair um vídeo novo e assim nos ajudar a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você. E se você quiser avançar ainda mais na sua carreira como escritor, acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te encontro no próximo vídeo ou lá na comunidade Tellers. Uma ótima escrita de diálogos para ti. Até mais!